Abra sua Bíblia para a nossa meditação de hoje. Quero ler com os irmãos o profeta Oséias. Oséias capítulo 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 15 de Oséias 5 até o final do capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Oséias capítulo 5, versículo 15 até o versículo 11 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e a curará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva da primavera que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos serão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram infielmente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como quadrilha de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, mais uma vez nós te suplicamos, estejas, ó Deus, agindo poderosamente no nosso meio. Abençoa-nos agora com a tua palavra. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Oséias há tantos anos atrás, esteja agora iluminando a nossa mente, para nós tirarmos proveito da palavra santa. Porque entendemos, ó Deus, que as exortações daquela época são úteis para nós hoje. Nós entendemos, ó Deus, que o propósito do Senhor, ao despertar e mostrar para o povo daquela época, também se cumpre hoje, nos nossos dias. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus, opera poderosamente. Permita, Senhor, que nós tenhamos hoje a ação do Teu Espírito na nossa vida, para que nós possamos entender a Tua palavra e as lições que o Senhor já preparou na eternidade, que elas encontrem um lugar especial em cada coração, e que todos nós, ó Deus, ao sairmos daqui hoje, saiamos transbordando de alegria e desejosos de fazer a Tua vontade. Ó Deus querido, ajuda-nos. Desperta, Senhor, a Tua igreja, aviva a Tua obra nestes dias, ó Deus. Tenha misericórdia, aqueles que estão cansados, que estão distantes, desanimados, ó Deus, aviva-os, ó Deus, traga-os de volta, permita que Tua graça bendita seja multiplicada sobre a vida deles também. Ó Pai querido, e todos juntos, como corpo de Cristo, o novo Israel de Deus, nós possamos, ó Pai, cumprir a Tua vontade. Sê conosco, em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje eu quero tratar com todos aqui presentes e com aqueles que nos acompanham pela internet a respeito da essência da vida cristã. Então permaneça aí com a sua Bíblia aberta nesse texto de Oséias, finalzinho do capítulo 5 e todo o 6º capítulo. Nós sabemos que o contexto social, político, religioso dos dias de Oséias, na verdade, o mesmo contexto dos profetas Isaías, do profeta Joel, do profeta Amós, do profeta Jonas, do profeta Miqueias e do profeta Naum,
todos esses profetas, de certa forma, foram contemporâneos e viveram aí por volta do 8º e do 7º século antes de Cristo, ou seja, entre o ano 750 e o ano 612 antes de Cristo. Então nós estamos aí nesse período, e nesse período campeava, ou seja, tanto as autoridades políticas, governamentais, quanto as autoridades religiosas e o povo de forma geral, estavam vivendo numa profunda desmoralização, numa profunda idolatria, corrupções de todos os tipos, injustiças das mais diferentes formas, idolatria terrível graçava em todo o reino de Israel e já começava a contaminar também o reino de Judá. Por isso que a profecia de Oséias, embora tenha um foco mais específico para Israel, também já fazia com que Judá colocasse a barba de molho, porque também servia para eles. Esse era o contexto daquela época. Todos os níveis sociais do reino de Israel, e já a contaminação começava a ganhar espaço no reino de Judá. E por causa do mau testemunho das lideranças governamentais e do mau testemunho das lideranças religiosas, dos sacerdotes daquela época, o povo, diz a Bíblia aqui na profecia de Oséias, caminhava a passos largos para a perdição. Então, num certo sentido, a liderança, seja política, o rei e a casa do rei, e a liderança religiosa, eles eram culpados de muitos dos pecados do povo, que corria para a ruína, para a perdição. Capítulo 4, versículo 14. E por meio do profeta Oséias, Deus então o levanta, não somente para revelar a causa do problema, ou seja, por que aquilo estava acontecendo, mas também, ao mesmo tempo, concomitantemente, dizer para nós a essência da vida cristã. A causa do problema para o povo naquela época, entre o 8º e o 7º século antes de Cristo, é para nós hoje a solução, ou seja, a essência da vida cristã. Então, se nós aprendermos com a história daquele povo, certamente hoje faremos diferente, e essa é a proposta de Deus, e assim agradaremos ao nosso Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos lá 4 defesas de Paulo a respeito da sua fé em momentos que ele estava sendo julgado. Nós temos, primeiramente, a defesa dele em Jerusalém, diante do Sinédrio, diante dos religiosos daquela época. Depois, nós temos 3 defesas dele lá na Cesareia, diante dos governadores Félix e Festo e diante do rei Agripa. 4 defesas, em todas elas, o apóstolo Paulo esteve mais preocupado em testemunhar de Jesus, em falar do Evangelho, do que se autodefender. E na primeira delas, capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 21, que foi aquela defesa diante das autoridades religiosas, lá na Fortaleza Antônia, quando ele pede silêncio e começa a falar em aramaico. E todos então ficam assustados e começam a prestar atenção. E ele vai dizer a respeito da sua origem, vai dizer principalmente da sua conversão. Paulo então, lá no capítulo 22, na verdade ele vai narrar o que aconteceu no capítulo 9, na sua ida para Damasco. E é muito interessante, observem os versículos 14 e o versículo 15 de Atos 22. Testemunho de Paulo. Ele disse que naquele dia, naquele encontro dele com Jesus, aquele encontro poderoso, ele tinha ficado cego, fora levado para Damasco, estava na casa de Simão, e de repente ele é visitado por um judeu piedoso chamado Ananias, e Deus usa esse judeu e ele profetiza, e ele diz para o apóstolo Paulo, no dia do seu batizado: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca. E olha no versículo 15,
porque terás que ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Na sua defesa, o apóstolo Paulo deixa claro qual era a essência do seu chamado. E ali ele revela a essência da vida cristã. O que de fato nós precisamos nos preocupar? Aonde deve estar a sua preocupação, a minha preocupação? Aonde nós devemos focar? O que verdadeiramente vai agradar o Senhor? E o texto de Oséias, no versículo 6 do capítulo 6, deixa bem claro: pois misericórdia quero, não quero sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, o que nós temos que focar? Às vezes ficamos muito envolvidos com a religiosidade, com afazeres, com isso, com aquilo outro, e perdemos o foco, nos desviamos. E na verdade era isso que estava acontecendo, muitas coisas nos dias de Oséias, e o povo estava realmente distanciado do Senhor e já tinha abandonado o conhecimento do Senhor. E de repente, mesmo diante dessa profecia, diante dessa palavra profética de juízo, diante da confissão falsa, diante do falso arrependimento, Deus diz que Ele exatamente quer do seu povo. O que Ele quer de você? O que Ele quer de mim? Qual é a essência da vida cristã? Na verdade, Paulo tinha essa profunda convicção. Ele estava absolutamente convicto de que fora chamado para conhecer a Deus, para perseverar nesse conhecimento, nessa intimidade com o Senhor e testemunhar desse conhecimento em todos os lugares, a despeito das circunstâncias. E exatamente os lugares que Paulo foi mais enfático na proclamação desse conhecimento, no testemunho desse conhecimento, foi em momentos de prisão. Nessas quatro defesas dele, preso, diante dos governadores, diante do rei, diante das autoridades religiosas e mais tarde diante de César, do próprio imperador. Ele sabia que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, na eternidade, havia o escolhido exatamente para esse propósito: conhecer a sua vontade, perseverar, obedecer à sua vontade e testemunhar da sua vontade. Isso estava claro para o apóstolo Paulo. Pois bem, na verdade nós temos aí a essência do nosso chamado. Então, se você é um crente, você é um chamado, e a essência do nosso chamado é exatamente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessar esse conhecimento e obedecê-lo na prática, ou seja, viver o Evangelho e também testemunhar dessa graça. Então, conforme eu já falei várias vezes aqui em outros contextos, nós que fazemos parte da família da aliança, nós somos alvos e testemunhas da graça. Fomos alcançados pela graça, mas agora temos a obrigação de testemunhar dessa graça. Isso faz parte da essência do nosso chamado. Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade, que nos guia à verdade, Ele também nos dinamiza, ou seja, Ele nos enche de poder para nós proclamarmos essa verdade. Então, foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus disse: eu vou colocar na sua boca o que você vai ter de falar. Então, o Espírito Santo que nos guia toda a verdade, o Espírito Santo que nos ensina a verdade, é o mesmo Espírito Santo que nos dinamiza, que nos enche de poder, para nós podermos ser testemunha em todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem do Senhor Jesus, prestes a voltar para os céus. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Aqui, no dia do batizado do apóstolo Paulo, então Saulo, naquele dia Deus disse através de Ananias, você vai ser minha testemunha. Você está sendo realmente preparado para ser minha testemunha, foi escolhido na eternidade para ser minha testemunha. Você vai dizer diante de reis, diante de todos, a respeito daquilo que você viu e ouviu.
você vai ser minha testemunha. A Bíblia, como um todo, e portanto a própria profecia de Oséias, de fato é extremamente relevante e atual. Extremamente relevante e atual. Especialmente o livro de Oséias. A impressão, todas as vezes que eu leio Oséias, e todas as vezes que eu preparo algum estudo, alguma mensagem no livro de Oséias, a sensação que eu tenho é que Oséias profetizou hoje de manhã. Embora essa profecia tenha 2770 anos, ou seja, essa palavra foi profetizada há 2770 anos. Mesmo assim, ela continua atual e relevante. Em face da idolatria, da prostituição, da corrupção, das injustiças, das mais variadas formas de injustiça, da decadência moral e espiritual, das autoridades civis, religiosas e do povo que naquela época estava cada vez mais afastado e se afastando de Deus. O profeta é levantado por Deus para dizer, diante daquele quadro danoso, daquele quadro terrível, que o afastamento do conhecimento de Deus era a causa daquela situação. Que o povo estava naquela situação, que a liderança estava naquela situação, exatamente porque haviam se afastado do conhecimento de Deus. E segundo o profeta, quando o povo, quando a liderança se afasta do conhecimento de Deus, quando menospreza o conhecimento de Deus, eles aproximam cada vez mais do pecado e as consequências são nefastas. Marque aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 1 a 3, aí do profeta Oséias. Ele diz, por falta desse conhecimento, por terem afastado desse conhecimento, por terem menosprezado o conhecimento de Deus, por causa disso, o que estava acontecendo? O texto diz, faltava verdade, faltava amor, o que prevalecia era o perjúrio, ou seja, o juramento falso, a mentira, e mais, os assassinatos, furtos, roubos, crimes ambientais e as imoralidades estavam ultrapassando todos os limites, e o derramamento de sangue era constante. É isso que está escrito aí, e é isso que nós estamos vivendo hoje, e o problema é o mesmo: afastamento do conhecimento de Deus, afastamento do conhecimento de Deus, menosprezando o conhecimento de Deus. Capítulo 14, no versículo 1, o profeta então vai dizer que somente Deus, diante daquele quadro deplorável, somente Deus poderia restaurá-los, só Deus. E aquela restauração dependeria do arrependimento e da conversão, ou seja, só Deus poderia restaurar, e a condição sine qua non de Deus é que o povo se arrependesse e se convertesse, ou seja, reconhecesse o seu pecado, se arrependesse dele e voltassem para Deus. Capítulo 14, versículo 1: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Tendes convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. E olha o versículo 4: eu, disse Deus, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Então a causa, o problema, aquele quadro terrível, aquele quadro danoso que o povo vivia naquela época, na época do profeta Oséias, é isso mais ou menos 730 anos antes de Cristo. Pois bem, aquele quadro só podia ser resolvido, só poderia ser curado, aquela situação só poderia ser mudada. A restauração que eles precisavam, só Deus poderia fazer. Mas a exigência de Deus era arrependimento e conversão. O nosso texto, capítulo 5 e o capítulo 6, está aí na sessão muito especial do profeta. Essa sessão que encontra no nosso texto, ela vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e trata da infidelidade dos sacerdotes e dos governantes,
e que por causa disso se tornaram culpados de muitos dos vícios que prevaleciam entre o povo. Então o profeta é levantado para denunciar aquela situação. Por isso que o texto do capítulo 5 vai dizer: ó sacerdotes, ó casa do rei, todos. Então os líderes estavam contaminados, os líderes estavam vivendo aquela situação promíscua, os líderes estavam cada vez mais chafurdados na corrupção. E por causa disso, o povo não tinha um bom exemplo dos líderes e seguia então a passos largos. O profeta denuncia o erro das autoridades e anuncia o juízo de Deus, caso não se arrependessem dos seus caminhos e se convertessem ao Senhor. Olha bem o versículo 1 do capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros. E olha o verso 2. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todos eles. Em lugar nenhum na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, podemos ver Deus negociando com o pecado. Não tem negociação com Deus em relação ao pecado. Não tem. E o profeta é levantado para dizer que aquele quadro danoso, aquilo era horripilante aos olhos de Deus. Deus não iria aceitar aquela situação. E o juízo já estava lavrado. E o problema era que o povo tinha se afastado do conhecimento de Deus. Esse era o problema. E se eles não se arrependessem, de fato, Deus iria agir contra eles de maneira terrível, como traça que ataca por dentro e como leão que ataca por fora. Capítulo 5, versículo 12 até o versículo 15, mostra o tipo do julgamento, o tipo do juízo do Senhor contra aquele povo, que seria extremamente severo. Mas mesmo assim, mesmo diante de toda a clareza do profeta, mesmo o profeta Oséias sendo a mensagem e o mensageiro simultaneamente, o povo não deu ouvidos ao profeta. E o nosso texto vai mostrar exatamente isso, que na verdade o povo não deu ouvidos ao profeta, não se converteu do seu mau caminho, não voltou para Deus, não houve choro, não houve tristeza pelo pecado, não houve arrependimento. E como eles sabiam que essa era a única condição para receber a restauração de Deus, para evitar o julgamento do Senhor, eles forjaram um arrependimento, eles forjaram uma conversão. Na verdade eles não se converteram, na verdade eles não se arrependeram. E é isso que Oséias vai mostrar para nós. Aquele povo não deu ouvidos ao profeta, e a conversão não aconteceu de todo o coração. De fato, eles não se arrependeram. Não. Aquela conversão e aquele arrependimento foi apenas superficial. Na verdade, eles não estavam dispostos a deixarem as suas práticas. Eles não as deixaram essencialmente. Na verdade, a única coisa que eles tinham era medo das consequências do pecado, mas eles não quiseram deixar o pecado. Era isso que estava acontecendo. Verdadeiramente eles não desejaram mudar de vida, não, nem tampouco desejaram permanecer no conhecimento de Deus. A preocupação deles era se livrar das consequências do pecado e não do pecado. Então é nesse contexto que vai aparecer o nosso capítulo 6 e depois o capítulo 7. A história desse falso arrependimento, a história dessa falsa conversão, como Deus reagiu e como Deus não aceitou aquela hipocrisia, e como foi severo o julgamento do Senhor. Por exemplo, no ano 722, Samaria caiu e nunca mais se levantou. Nunca mais. Porque não deram ouvidos ao profeta, não quiseram largar o pecado, tinham medo das consequências dele, então tentaram enganar o Senhor, tentaram burlar o Senhor, fingiram um arrependimento, fingiram uma conversão, mas não mudaram de vida.
não mudaram de vida. Por isso que eu disse no início da mensagem, a palavra de Deus é sempre atual, é sempre relevante. Ainda hoje, nós carecemos de conversões sinceras, de arrependimentos sinceros. Muitas pessoas apenas aderem, muitas pessoas apenas vêm para o seio da comunidade. Entretanto, continuam agindo e fazendo a mesma coisa que faziam antes. A mesma coisa, ou seja, eles vêm apenas pelo medo da condenação, pelo medo do castigo, mas não querem largar a prática, não experimentam uma verdadeira transformação, um verdadeiro arrependimento. E é isso que estava acontecendo nos dias de Oséias. O povo estava sofrendo e sabia que somente por meio do arrependimento, somente por meio da verdadeira conversão, poderia merecer de novo o favor de Deus. E por isso tentaram simular isso, mas em momento nenhum experimentaram o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão. Na realidade, esse é o pano de fundo de toda a profecia de Oséias. Na realidade, todo o livro tem essa relação de promiscuidade espiritual do povo. E aqui nós podemos destacar algumas lições, eu gostaria que você atentasse comigo. A primeira delas, a primeira lição do pano de fundo da profecia de Oséias, é que o conhecimento de Deus e a corrupção em suas inúmeras formas são duas realidades inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta o conhecimento de Deus e o seu compromisso com o conhecimento de Deus, diminui a corrupção, diminui as injustiças nas suas inúmeras formas. Se você abandona, se você não valoriza o conhecimento de Deus, se você faz pouco caso do conhecimento de Deus, aumenta-se a corrupção, aumenta-se as injustiças nas suas inúmeras formas. Sempre foi assim. Então essas duas realidades são inversamente opostas. Inversamente proporcionais. Se uma sobe, a outra diminui. Então, quando o povo abandona o conhecimento de Deus, acontece o que nós vimos aqui no capítulo 4. Né? Falta verdade, falta amor, né? Sobra assassinatos, roubos, furtos, problemas ambientais, todo esse desajuste da ordem social. Tudo isso. Por isso que o profeta conclui: o povo caminha a passos largos por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Abandonou esse conhecimento. Segunda lição que está no pano de fundo dessa profecia: quando os líderes abandonam o conhecimento de Deus, eles e o povo se corrompem e caminham a passos largos para a perdição. De fato, quando nós não temos bons exemplos na liderança, o povo se perde. Isso é fato em todos os sentidos, no sentido governamental. Por isso que a profecia no capítulo 5 começa chamando a ordem a casa do rei, e também os sacerdotes, a liderança religiosa. Então, quando nós não temos bons exemplos na liderança, o povo se perde e caminha a passos largos para a ruína. Isso é claro no pano de fundo. Outra lição: quanto menos conhecimento de Deus, menos prazer no arrependimento. Ou seja, se não há conhecimento de Deus, não vai haver choro pelo pecado. Se não houver conhecimento de Deus, a piedade será substituída pela religiosidade e acaba sendo destruída pelo sincretismo. Isso é uma verdade, está aí no pano de fundo da profecia de Oséias. Ou seja, quanto menos conhecimento de Deus, menos prazer no arrependimento, menos desejo de conversão. Por isso que no Novo Testamento vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você menospreza o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, de fato, você não vai se sentir nem um prazer de arrependimento, de conversão, necessidade de voltar para o Senhor, chorar os seus pecados, absolutamente não. Então, na realidade, se nós olhamos para a igreja contemporânea,
podemos ver que o mesmo problema dos dias de Osés é o problema hoje. Falta conhecimento do Senhor, e exatamente por causa da falta do conhecimento do Senhor, as pessoas não se dão conta, ou o pecado delas não as perturbam, elas dormem tranquilas, e por isso não há diferença entre crente e descrente. Por isso, quando você olha lá para fora e olha aqui para dentro, às vezes é a mesma coisa. Quantidade de divórcio que acontece lá fora é a mesma que está acontecendo aqui dentro. A quantidade de adultério que tem lá fora também acontece aqui, e assim por diante. Na realidade, é falta de conhecimento do Senhor e de viver esse conhecimento. Mesmo problema. Então, não conhece a palavra de Deus, a mente fica cauterizada, o coração fica empedernido. E isso estava acontecendo nos dias de Osés. O sacerdote tinha abandonado o conhecimento do Senhor. Fica imaginando que os líderes religiosos daquela época, né, podia pregar prosperidade, pregava um monte de coisa, mas não pregava a palavra. Faziam muitas promessas, e promessas que não se cumpriam, eram mentirosos. Então, ninguém sentia aquele impulso para confessar os seus pecados, para largar os seus pecados, para voltar ao Senhor. Não tinha. Outra coisa que fica claro, e quando isso acontece, a piedade. Se você não tem conhecimento, então tem que inventar. Aí tem que achar que santo é aquele que tem a auréola na cabeça, né? Ou que usa o cabelo assim, ou aquilo outro, a roupa assim, o vestido assado, etc. Aí tem que inventar toda essa religiosidade, porque a verdadeira piedade é substituída pela religiosidade. E mais adiante vem a desgraça maior ainda, que aí ela vai ser eliminada pelo sincretismo. Aí tem de tudo na igreja, menos vida santa. Isso estava na época. Então a religião naquela época tinha virado uma mistura de tudo, totalmente desvirtuada. Por isso Deus levanta o profeta. Mas a quarta e última lição do pano de fundo da carta é que a disciplina de Deus é inevitável. Inevitável. Você pode até achar que Deus está tardando, mas ela virá. Não se iluda. Não se iluda. Sua batata está assando. Não se iluda. Com Deus não se brinca. O que o homem plantar, ele colherá. Está escrito. Então a disciplina de Deus é inevitável. Era isso que o profeta queria, tentava alertar o povo. Vocês estão pensando que Deus está ignorando essa situação? Vocês estão pensando que Deus está cego? Vocês estão pensando que Deus não observa isso? Vocês estão pensando que Deus não desagrada-se com isso? Sua disciplina virá sem detença. E no caso do reino de Israel, do reino do norte, ela veio, e veio terrivelmente. Deus usou os assírios para castigar o seu próprio povo. E eles vieram e passaram como um rolo compressor sobre o reino do norte. Nunca mais se levantou. Nunca mais. Nunca mais. A disciplina de Deus, ela é inevitável. Inevitável. Mas mesmo assim, desde os dias de Oséias, Deus age com graça, age com misericórdia. Capítulo 6, verso 1, então diz assim, começa mesmo diante daquela situação, diz claramente, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Naquele caos, Deus usa aquela situação, aquele contexto, para ensinar para nós que o propósito da vida cristã passa pelo cumprimento de 3 verdades. Marque aí na sua Bíblia, no nosso capítulo 6, capítulo 6, você vai ver aí no versículo 3.
Aí nós temos a essência da vida cristã. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva da primavera que rega a terra. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós podemos ver claramente que a essência da vida cristã está em conhecer a Deus. Foi isso que aquele judeu piedoso chamado Ananias falou para Paulo no dia do batizado dele. Deus te escolheu na eternidade para você conhecer a vontade dele. Conhecer. Então, antes de você trabalhar para Deus, antes de você poder fazer isso ou fazer aquilo outro, o seu chamado, o meu chamado, é para conhecer o Senhor. Então a Bíblia Sagrada não é para enfeitar a sua estante. Não, é para você conhecer a Deus. E a única maneira de conhecer a Deus é examinando as Escrituras, crescendo nesse conhecimento das Escrituras. É a essência, Ele te chamou para isso. Ele te chamou para uma relação especial com Ele. Então nós somos da aliança, nós somos da família da aliança, e o propósito da família da aliança é que Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dEle, nós temos esse relacionamento com Ele. Isso só é possível através da palavra dEle. Segundo, o texto diz: prosseguir neste conhecimento. Conheçamos e prossigamos nesse conhecimento. E terceiro, fazê-lo conhecido. Aqui está a essência do nosso chamado, a essência da vida cristã. De fato, nós somos chamados para partilhar da intimidade do Senhor e da intimidade de ser conhecido dEle também. É exatamente isso que João capítulo 10, verso 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, é para isso que nós somos chamados, para partilhar dessa intimidade, conhecer o Senhor, e Ele nos conhece. Esse conhecimento envolve discernimento, envolve obediência, envolve dependência. E nós somos chamados exatamente para isso. É exatamente essa a ideia, esse o objetivo do profeta Oséias. Nesse versículo 3 e no versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no versículo 6, pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então não adiantava eles quererem enganar o Senhor, oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo um cordeiro assim, né, um bode, etc. Não, o que eu quero é que vocês não desprezem o meu conhecimento, a minha lei. Pois bem, conhecer a Deus, o grande alvo da vida do crente, né? O grande alvo da vida do crente, conhecer a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 10 e 14, ele vai dizer o seguinte: conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial soberana de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo de cada crente. E esse conhecimento, ele vai exigir exatamente esse arrependimento, essa conversão, ou seja, essa renúncia, essa comunhão, essa humildade. Então não tem jeito de você conhecer a Deus se não abrir mão das coisas do passado. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, considerei isso tudo como perda, né? Agora, meu objetivo é olhar para frente. É assim que ele diz. É assim que a gente cresce nesse conhecimento. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 a 9, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Esse era o alvo da vida do apóstolo Paulo. E vocês observem bem nesse texto, que esse conhecimento que Deus tanto deseja que nós tenhamos, Ele de fato vai exigir de nós essa renúncia, vai exigir de nós esta comunhão, esta humildade, senão você não vai crescer nesse conhecimento. Detalhe muito interessante, à luz da palavra de Deus, só conhecer a Deus não é o suficiente. É necessário também permanecer e crescer neste conhecimento. Por isso que o texto vai dizer para nós, segundo objetivo, segunda coisa que Deus quer de cada um de nós, o que é essencial na vida cristã? Conhecer, mas prosseguir nesse conhecimento. Prosseguir nesse conhecimento. A palavra que Oséias usa aí para prossigamos, o verbo prosseguir que ele usa aí, tem o sentido de correr atrás, procurar obter, alcançar, buscar ardentemente. Segundo o profeta, prosseguir nesse conhecimento exigiria determinação, ou seja, esforço. É verdade sim que o Espírito Santo é o professor, isso é verdade, mas ele não vai jogar o conhecimento do céu na sua cabeça. Você precisa esforçar para crescer nesse conhecimento. Então o cristão verdadeiro, ele não lê a Bíblia só no dia de domingo aqui, 2, 3 versículozinhos. Não, ele procura, ele se esforça, ele vai lutar contra os desejos da própria carne dele, mas ele vai buscar cada vez mais esse conhecimento. A palavra diz isso, ele vai procurar ardentemente, buscar ardentemente, vai se esforçar. O texto claramente significa, ele vai perseverar. E o diabo sabe disso. De repente você deixa para ler a Bíblia só à noite, depois de um dia de trabalho. Aí você chega em casa cansado e já tem os problemas lá do trabalho, mas agora soma com os problemas de casa e você está muito cansado e só quer descansar. Aí no segundo versículo que você começou a ler já deu sono. Dormir. Você não vai crescer nunca desse jeito. Porque esse crescimento do qual o profeta está falando exige esforço, exige determinação, exige perseverança, exige disciplina, foco. É exatamente isso que Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para elas que diante de mim estão, prossigo, ou seja, literalmente o texto, determinadamente esforço-me com o máximo de empenho para alcançar o alvo. E o alvo é o conhecimento de Deus. Inclusive a palavra que ele vai usar é conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Pois bem, queridos irmãos, na visão do apóstolo Paulo, você precisa conhecer e precisa crescer nesse conhecimento, desenvolver nesse conhecimento, até transbordar desse conhecimento. Essa era a oração. Abra na sua Bíblia e veja a oração dele em favor dos colossenses. Paulo, orando pelos colossenses, ele diz, capítulo 1, verso 9, também nós não cessamos de orar por vós e de pedir, olha aí, marque na sua Bíblia, que transbordeis no pleno conhecimento. Transbordeis no pleno conhecimento. Pleno conhecimento aqui é uma palavra só, epignosis, conhecimento de Deus. Transborde nesse conhecimento. Então não é só conhecer, agora você precisa crescer. É claro, meus queridos irmãos, que podemos ir para o céu só com João 3,16. Mas você vai decorar João 3,16 agora e morre daqui 2 minutos. Você vai para o céu com ele. Mas se não morrer daqui 2 minutos, você precisa crescer e aprender mais da Bíblia e se desenvolver. Esse é o objetivo.
Então, a essência da vida cristã é conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento, transbordar nesse conhecimento. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ter desejo de se arrepender, mais você vai ter desejo de voltar, mais você vai chorar a sua situação, mais você vai confiar no Senhor, mais você vai saber e conhecer a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor para com você e para com a sua casa, e mais você vai agradecer. E com certeza vai errar menos. Com certeza. Mas por último, na visão do profeta, também, além de conhecer e de crescer nesse conhecimento, nós precisamos também fazer esse conhecimento conhecido. Ou seja, precisamos divulgar esse conhecimento, proclamar esse conhecimento, anunciar este conhecimento. Essa intenção Deus deixou claro desde os dias de Moisés. Desde os dias de Moisés, pode observar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46, através de Moisés Deus diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, serei o seu Deus, e todos, aí todo mundo, todas as nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, desde aquela época, Deus deixando claro que era a função de Israel. Israel agora, o povo eleito, era a função deles, anunciar para todas as nações aquilo que Deus tinha feito por eles, e o poder de Deus, e mostrar a glória de Deus a todas as nações. É exatamente isso que nós podemos ver no Salmo 96, versículo 3 e versículo 10, diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E dizei entre as nações: reina o Senhor. Então é nossa função conhecer o Senhor, é nossa função aprofundar nesse conhecimento, transbordar nesse conhecimento, crescer nesse conhecimento, mas também é nossa função divulgar esse conhecimento, ensinar de Deus para as outras pessoas, para todas as nações. Essencialmente, essa era a missão, fazia parte do chamado do povo de Israel. Eles não eram simplesmente o povo que traria o Messias, que traria o Salvador. Não, Deus tinha um propósito específico para Israel, que eles fossem um povo de sacerdotes, um povo de profetas, um povo de missionários, para que através deles todos os povos da terra pudessem conhecer do Senhor e pudessem vir ao Senhor. Esse era o propósito de Deus. Mas nesse sentido, Israel não cumpriu o propósito. O propósito de trazer o Salvador se cumpriu, mas o propósito de fazer Deus conhecido das nações não se cumpriu. E por isso, agora em Cristo e na igreja, o propósito é renovado, continua. Hoje, o propósito que Deus tinha para o Israel étnico, hoje Ele tem para o Israel espiritual, para a igreja. Hoje é nossa função, hoje sim, fazer o nome de Deus conhecido a todas as nações. Hoje nós precisamos dizer a todo mundo, o Salmo 96, 3 serve para nós: anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. E quem tem que fazer isso é cada cristão verdadeiro, a igreja do Senhor Jesus, o novo Israel de Deus. Por isso é que nós temos que pregar aqui, dentro de casa, ali na esquina, na Grande Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. É verdade que nós temos grandes necessidades aqui, mas precisamos fazer isso sem omitir aquilo outro. Ao mesmo tempo que vamos cobrir as necessidades aqui, também temos que enviar os missionários para a Índia, para a China e assim por diante, para o mundo árabe e por todo o mundo. Porque é nossa missão. Israel falhou, mas a igreja não pode falhar. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Pedro tinha consciência disso. Ele disse que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito bem claro. O texto diz: o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o propósito. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos transbordar esse conhecimento, mas nós precisamos
fazer esse conhecimento conhecido de todas as nações. Senão estaremos fora do propósito essencial da vida, para a vida cristã. Cada crente tem esse propósito. E para encerrar, podemos ver essa consciência do apóstolo Paulo, desde o dia da sua conversão, desde o dia do seu batizado. Ele sabia, tinha consciência que essa era a missão dele, conhecer a vontade do Senhor, aprofundar nessa vontade e fazer essa vontade conhecida. Ele sabia disso, ao ponto de escrever aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, confira aí, ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele ouviu isso no dia do seu batizado: terás de ser minha testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora mais tarde diz: ai de mim se não testemunhar da graça, porque esta é a essência do meu chamado. Então, de fato, a igreja é sim uma comunidade, ela é sim uma comunidade de ensino, didascalia, porque aqui a gente ensina e aprende cada vez mais. Mas a igreja é também uma comunidade de proclamadores, querigmas, ou seja, nós precisamos proclamar aquilo que nós aprendemos. Esse é o nosso objetivo. Pois bem, naquela época e ainda hoje, desprezar o conhecimento de Deus, consequentemente não crescer nesse conhecimento, pior ainda, não divulgar esse conhecimento, é a causa dos males morais e espirituais. Naquela época, as autoridades religiosas e civis e o povo em geral caminhava a passos largos para a ruína, porque desprezaram o conhecimento de Deus. E ainda hoje, nós temos a tristeza de ver tantas desgraças, tantos problemas, e a causa é a mesma: falta do conhecimento de Deus. Então, através do profeta, Deus diz assim: tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra está faltando conhecimento da minha vontade. Feche os seus olhos. Como está o seu interesse por conhecer a vontade de Deus? Esse é o alvo: conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem procurado? Como é que está o seu amor pela Bíblia, pela palavra? Na quinta-feira, falando sobre o avivamento, eu disse que nós precisamos orar por avivamento, e uma das características do avivamento é restaurar no nosso coração o gosto, o prazer pela palavra de Deus. Avivamento verdadeiro é quando a palavra volta a ser pregada nos púlpitos, no poder do Espírito Santo. É quando os crentes têm prazer em ler a palavra, e falar da palavra, e viver a palavra. Esse é o avivamento. Quando o povo estiver mais interessado em saber da política, em saber do dólar, saber das bolsas, saber disso, daquilo outro, aí nós estamos longe do avivamento. Longe. Conhecer a vontade de Deus, prosseguir neste conhecimento e proclamar esse conhecimento, a essência da vida cristã.